Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mata Bicho. O meu nome é Marisa Rodrigues, sou jornalista da Bantuman. Estão comigo a Vanessa, minha companheira, não é, na Bantu, e o Joel e a Alci, que são um casal. Eles atualmente são advogados estagiários e vão estar hoje à conversa connosco, a falar um bocadinho sobre todas estas questões relacionadas com justiça, o sistema judicial português e desmistificar-nos aqui alguns conceitos, esclarecer-nos aqui algumas dúvidas. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. Vanessa, ia começar por ti. Nós, a semana passada, estivemos nas manifestações a propósito de toda aquela questão que envolve o caso do Danny Joy. Nós não vamos falar aqui sobre o caso, mas eu queria te perguntar, no teu caso, enquanto mãe, não é? Enquanto mulher negra, quando a luta por justiça é contra o Estado, não é? O que é que fazemos? Como é que nos mexemos? Olha, é uma muito boa questão e eu acho que é uma das questões que toda a mãe preta, todo o pai preto, num determinado momento das suas vidas, se colocam. No caso, pensam, se acontecer X situação com o meu filho ou a minha filha de serem abordados na rua por um polícia, com ou sem razão, como é que eu devo reagir, o que é que eu devo fazer em primeiro lugar, com quem é que eu vou ter, quem é que me vai poder apoiar. E eu pessoalmente nunca pensei necessariamente na ação em si, mas questiono muito como explicar, por exemplo, à minha filha determinadas questões que têm a ver então com isto da justiça e de haver sempre dois pesos, duas medidas, e como fazer para lhe explicar, para lhe mostrar que o sistema não é necessariamente mau, mas tem muita coisa que precisa de ser corrigida para poder ter a mesma linha para todos. Mas pensar num caso específico da minha filha estar envolvida numa confusão na rua e de ser levada para a esquadra, a primeira coisa que me passa pela cabeça é, obviamente, antes sequer de eu ir para a esquadra, que eu acho que é a primeira coisa que qualquer pai, qualquer mãe pensa, é eu preciso ligar para alguém para ir comigo. Porque eu provavelmente, apesar de eu ser uma pessoa que consegue manter alguma frieza, não sei se seria capaz de o fazer sendo a minha filha, por exemplo, nessa situação. Portanto, a proteção é a primeira coisa que me vem à mente. Eu preciso ligar para um advogado ou para uma advogada, mesmo que não possam eventualmente ir comigo, mas eu preciso de me aconselhar antes de ir para saber o que é que eu devo ou não fazer, se a minha filha, sendo menor ou não, o que é que ela deve ou não responder, se deve, se é aconselhável fazê-lo ou não. Portanto, são questões muito complexas e eu acho que toda a gente tem de ter noção que isto pode acontecer com qualquer pessoa. Portanto, não é pensar no assunto e achar que vamos atraí-lo, é realmente pensar que isto pode ser possível. Qualquer um de nós pode se ver envolvido num caso que envolva a polícia, que envolva o tribunal. Portanto, como é que nos podemos precaver? Como é que podemos nos proteger? Sim, e acho que ninguém melhor agora que o casal para nos responder. E se calhar falarmos primeiro daquilo que é muito comum e que costuma até afetar mais a comunidade, que é esta questão da abordagem policial. E quando somos abordados pela polícia, o que é que nós devemos e o que é que nós não devemos fazer. E em caso de detenção, em caso de sermos detidos e irmos parar à esquadra, o que é que devemos dizer, o que é que não devemos dizer. Nós temos, por exemplo, algo que se assemelhe ao direito de silêncio, existe um número de horas para a pessoa estar detida até ser, por exemplo, presente a juiz. Como é que funciona isto e como é que as pessoas se desenrascam no dia a dia? Eu aconselho sempre, e nós falamos sempre disso, antes de mais, é andar sempre identificado. Cartão de cidadão, BI, autorização de residência, a carta de condução, o que for, mas temos que andar identificados, por lei tem que ser, e se nós somos parados e nos pedem a identificação,
A lei diz que tem que existir um motivo para nos pedirem identificação. Temos de ser suspeitos de algo, Sim, mas sabendo 250. estar na nossa pele, facilmente somos suspeitos. Isso também é uma Exatamente. verdade, certo? É fácil, desculpa de interromper, mas é fácil nos interpelarem. Porquê? Porque o facto de sermos negros podemos ser considerados, por exemplo, ter entrado em território nacional de forma ilegal. Logo é suficiente para justificar a paragem e o motivo de serem identificados. Exato, por isso, se pedirem isso, não custa De nada. nada. Tirem, mostrem, está ali a minha identificação. Peçam também ao senhor agente que se Exatamente. identifique, é importante ficarem com o nome de quem está-vos a pedir identificação. Mais importante, só aproveitando, é que para além de nós sermos identificados, nós podemos pedir a identificação e os é agentes importante, quase são não obrigados, fazem. inclusive, de terem identificação visível. No momento em que um agente não se têm. aproxima a nós e não tem identificação, podemos também ser o indício de que alguma coisa não está bem, porque é obrigatório os agentes andarem devidamente identificados e simplesmente pedir o número mecanográfico. É algo que eles são obrigados a disponibilizar para tu saberes exatamente quem é o agente. Porque isso é importante. Escreves, sim. mecanográfico está, agente fulano X. Pronto, tens uma defesa com quem te relacionas e isso pode ser também um passo para a relação ou como é que daí em diante o agente vai se relacionar contigo e vai agir perante ti, porque eles também sabem e muitas vezes sabem ver quando a pessoa Ou tem está mais conhecimento, nervosa, ou está mais postura, aflita, ou falta... não tem forma de reagir. Exato. Mas olha, uma questão. Antes de chegar à parte da identificação do agente que nos aborda, a lei diz especificamente que toda a gente deve andar identificado? Eu tenho obrigatoriamente que andar com a minha identificação? Não és obrigado, mas tu deves, porque no caso do agente, neste caso, seres parado na rua, te pedir identificação e tu não teres, isso também é motivo para ele então poder te levar para a esquadra para poder ser identificado. Exatamente, Percebes? porque a obrigação, a lei realmente é dúbia nesse Sim, sentido e é vai verdade. depender da interpretação. Mas se tu não tiveres, mais uma vez é fundamento para ele te levar na esquadra para tu seres identificado, já que tu não tens. Por isso estamos aqui Não limpo. Não Não é? lembro. Puderem, andem sempre identificados. Por isso, Esse é o meu evitar. conselho, é verdade. Relativamente à fase da detenção ou de estar numa esquadra. Se for um Realmente, menor? em primeiro lugar, o direito de silêncio é sempre, muitas vezes, o melhor. Eu digo que só se deve falar quando estiver com o advogado. E a O advogado lei penal. instruir. Porque nós, às vezes, consideramos inocentes e falamos mais com a boca e, às vezes, isso pode ser utilizado contra nós. E em penal, o silêncio não te prejudica. O facto de tu não quiseres dizer nada não pode te prejudicar. Por isso, tu deves pedir... Acaba por nos prejudicar às vezes aquilo mais que dizemos sem ter noção, naquela vontade de provar que somos inocentes. Sem dúvida. A maior parte das vezes. Eu, se estiver com alguém, eu digo logo, olha, vamos esperar, vamos ter calma, não digas nada e vamos tentar orientar isso no bom caminho. Porque a tendência, principalmente com as pessoas quando estão envolvidas nos assuntos e se estiverem a ser vítimas de uma injustiça, o sangue ferve. É normal que depois a pessoa tenha reações que até podem ser utilizadas naquele momento para depois justificar uma detenção que se calhar até pode ter sido ilegal. Dizer, olha, houve desobediência, não respeitou, desacatou as autoridades, por isso não havia uma detenção legal, passa a haver uma detenção legal porque a pessoa reagiu mal à detenção ilegal. Por isso o melhor é mesmo silêncio e pedir um acompanhamento. Sim, é um direito, é um princípio do direito penal. Uma questão importante dos menores é que realmente, e eu tenho conhecimento disso, que mais antigamente, atualmente já não vejo muito disso, mas já vi situações de menores que foram interrogados ou que falaram durante o interrogatório com a polícia. Esse interrogatório em processo é inválido, isso não vale nada, não serve como prova. É tudo anulado, tudo que o menor disse. Menor até 21 anos, não é menor até os 18. Menor até os 21 anos. É tudo invalidado, não serve como prova em processo. É importante ter essa consciência e realmente, como tu disseste, somos parados a ligar a alguém, ligar a um advogado, tentar ser acompanhado por alguém para poder orientar a situação. E tentar ao máximo não entrar em conflito. O agente parou, pediu identificação, mostramos. Ele realmente quer que por algum motivo, quer nos levar para a esquadra, nós acompanhamos em silêncio, pedimos para ligar para alguém, que há um direito também, princípio basilar que temos, direito a fazer uma chamada, e ligamos para os nossos pais, ou a um amigo, ou para um advogado, e esperamos. Pronto, e depois então ele terá que explicar porque é que nos levou até a esquadra. Só que isso não acontece assim muito na realidade. Quando o agente já para a identificação, a pessoa já fica nervosa, já reage mal, e o agente que já também
já vinha com alguma tendência, também reage mal e depois já sabemos como é que isso processa. O agente também vem ele já preventiva. Pois. Infelizmente a raça negra é um bocado associada e intimida um bocado. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa altamente pacífica e já tive reações mais, ou já tentaram pelo menos. Não tive mas já tentaram ter atitudes mais abusivas, se calhar por ser negro, olha, este é grande, se calhar pode fazer qualquer coisa, ou são violentos, etc. Há um bocado essa tendência. Os negros são intimidantes na cabeça de quem acha que vai ser agredido. Exatamente, mas isso é importante por uma questão relativamente ao racismo que eu gosto muito de levantar e que é uma coisa que eu tenho pensado recentemente, é que o racismo, da mesma forma que os crimes têm elementos objetivos e subjetivos, o racismo também tem elementos objetivos e subjetivos. Nós muitas vezes temos o racismo, que é práticas realmente insultar diretamente uma pessoa, chamar preto, vai para a tua terra, etc. Insultos diretos, objetivos ou factuais que tu consegues ver, mas existe também um racismo subjetivo, que esse é o mais difícil de combater, que é o que está dentro das pessoas, da sociedade e da comunidade, que muitas vezes não se nota. E tu, quando vais a uma entrevista de emprego e dizem que olha, o lugar já está ocupado quando não está, que tu começas a perceber que é esse tal racismo O real motivo institucional que Infelizmente. Hoje em dia cada vez mais tenta-se levantar e tenta-se mostrar que existe, mas não se consegue, é de difícil prova, porque está dentro de cada um e às vezes objetivamente as pessoas não praticam atos racistas, mas subjetivamente elas estão cheias de Mas preconceitos. pelo menos, se for objetivamente, já temos como nos defender. Sim, Pelo é menos muito isso, mais simples sim. de defender, mas pronto, mas é uma questão. Pronto, Pois, porque acabamos de entrar, porque há sempre esta dúvida, e é uma dúvida que existe e que muita gente tem na comunidade, é que é sempre, ok, racismo é crime, mas como é que eu provo? E isso dá direito a quantos anos de prisão? E se me insultarem e se eu achar que foi um ato de racismo, como é que eu devo agir? O que é que eu devo fazer? Isso é uma questão, isto é o 240. Espera aí, isto é do Código É Penal. o Código Penal, Sim. 240 do Código Penal, que é a discriminação. Isso é uma questão importante, porque nós focamos sempre no racismo como um crime e vamos ao 240, que é o crime de discriminação, incitamento ao ódio, mas há outros crimes que são de ódio. Na realidade, quase todos os crimes podem ser ódio. E nós temos que começar a compreender isso, que não é só a discriminação. Imagina, uma ofensa à integridade física ou um homicídio. Eu mato fulano X. O homicídio pode ter um fundamento que foi a raça. Olha, eu matei esse indivíduo porque ele é negro. E a partir deste momento, o homicídio é um crime de ódio. É um crime... O primeiro caso deste julgado em Portugal foi exatamente o do Bruno Candé. Foi o primeiro... Nem tenho a certeza se não terá sido o primeiro crime com esta questão do racismo integrado ou se foi realmente o primeiro homicídio com motivação racial. Foi o ano passado, se não estou em erro. Sim, e isso levantou essa questão e essa consciencialização, que há muitos crimes que podem ser motivados por questões raciais e que realmente englobam nessa questão da raça e da discriminação. Por isso, não tentar monopolizar e simplificar simplesmente também, neste 240 e nesse crime de discriminação. E o 240, vamos ser sinceros, é um artigo muito difícil a nível de prova, que é o que a Marisa estava também a explicar, porque este artigo, inclusive a deputada Joacina, ex-deputada, já fez um projeto de lei nesse sentido, a solicitar que o artigo do Código Penal português tem que ter um artigo que seja literalmente sobre a discriminação racial, porque não tem. O 240 nos mete tantos requisitos que depois, quando vamos a ver, porque realmente tem que ser um crime que seja público, ou então que seja praticado de forma pública, que nós consigamos provar, diz que temos que ver a organização, tem aqui uns quantos pedidos, tem que ser só cumulativamente, é que tu depois podes avançar. Sabendo nós que o processo penal, para tu conseguires avançar, tens de constituir advogados, o que muitas vezes já é difícil para a nossa comunidade a nível do orçamento e dos valores. Por isso, eu acho que em Portugal, realmente, também concordando com o Joacino, faz falta termos um artigo simples e direto sobre a discriminação racial, que fomos discriminados, então o que é que nós podemos fazer a seguir? Podemos avançar, este artigo existe, claro, pronto, para dizer que racismo em Portugal também é crime, mas no entanto, depois para nós fazermos prova que sofremos disto, quase que a meio a pessoa quer desistir, percebem o que eu estou a dizer? Porque é muito complexo e no fundo, apesar de ser crime,
a questão aqui do racismo entra quase na sua grande maioria como um agravamento e não como o crime em si, se consegui entender. Sim, como um elemento relevante para o crime. Mas é importante ver essa questão e aprofundar essa questão em todos os outros tipos de crime e começar a fazer disso jurisprudência, começar a fazer disso relevante nos casos e na ofensa à integridade física, na ameaça e em outros tipos de crime. Porque realmente há essa sugestão de alterar a legislação, mas alterar a legislação também não é simples assim, porque fazer uma boa lei, não uma lei imperfeita, também é É difícil, difícil. mas é necessário. É necessário. Em Portugal faz falta, por exemplo, Sim, no Brasil faz já falta. tem, Sim, faz falta, sim, aqui mesmo faz com o sistema falta. de cotas, é verdade, sim, mas é preciso haver essa consciencialização também de que efetivamente existe racismo e de que se Ele efetivamente existe, só que em Portugal está é muito institucional. suportado, só que sim, precisamos falar mais sobre isso. Pronto, estávamos aqui a falar desta questão do racismo e da tal alteração na legislação que não existe e que torna as coisas todas um bocadinho mais difíceis. Mas quando estes casos, por exemplo, eu não sei daquela que é a vossa experiência, daquilo que vocês ouviram falar ou até mesmo, não sei, queria perceber um bocadinho da vossa experiência este tipo de crime, seja o racismo em si, ou seja, o racismo enquanto agravante, este tipo de processos costuma durar quanto tempo em tribunal? Mas disseste a nível laboral também? Falaste a nível laboral? Sim, daquela que é, não sei se já tem alguma experiência nessa parte, ou de... Nosso trabalho, pensei mesmo que estavas a perguntar a nível laboral de alguém que está a tentar trabalhar, etc. Não, experiência do vosso trabalho, daquilo até que tenham comentado com colegas, daquilo que é também o vosso conhecimento. Portanto, supondo, dois casos aqui. Um ato de racismo em que alguém diz preto de merda vai para a tua terra, portanto, suponhamos, eu sou leiga no assunto, mas que é injúria, não é? E indo para tribunal, quanto tempo é que dura um processo destes, mais ou menos, se é que chega mesmo a ser aberto, e depois casos como o do Bruno Candé, por exemplo. Tempos, isto de prazos, isso é um bocado injusto. Os advogados têm muitos prazos para cumprir, é verdade, mas a justiça ou os tribunais têm prazos, não sei se é mau eu dizer isso, mas a justiça tem prazos, mas não há sanções para o incumprimento dos prazos. Por isso, Ok. tu tens prazo e não teres incumprimento, é um bocado, não teres sanção para esse incumprimento, pode fazer, se calhar, um processo que demora, que poderia demorar, ou que a lei obriga a demorar X para, ou como, por exemplo, a fase de inquérito, que o prazo, sim, supletivo ou prazo base é de 6 meses, possa demorar mais e não haver nenhuma sanção, mesmo que não haja nenhuma justificação. Por isso dos prazos e de um tempo de um processo pode depender muito, o tribunal pode se justificar porque tem muitos processos, Sim, mas agora sim de forma mais concreta, se houve um crime como um crime de injúria, tem que ser apresentado queixa, porque o crime de injúria julga tem um crime particular, tem que haver queixa. Havendo queixa, as OPCs, ou os órgãos de polícia criminais, têm conhecimento e têm essa notícia do crime e são obrigados então a abrir o inquérito. São obrigados, não é, chega a abrir, não. Nos crimes públicos, a abertura de inquérito e a abertura do inquérito e investigação do assunto em si ou do possível crime que foi cometido. Se for um crime semipúblico, tem que ser apresentado queixa e depois de apresentado queixa, se a pessoa, o lesado ou ofendido ou a vítima pretender seguir, tem que ser feito o inquérito e a investigação. Quem tem posse dessa parte do inquérito, quem é o órgão soberano nessa fase de inquérito, é o Ministério Público, mas quem faz as investigações são os órgãos de polícias criminais com delegação do Ministério Público. Não há uma verdadeira superioridade entre eles ou uma igualdade, mas o inquérito e a investigação tem que ser feita. Se for um crime particular, a pessoa tem que apresentar queixa, tem que se constituir assistente e acusação particular. Eu estou a fazer este passo a passo porquê? Porque em alguns crimes particulares, a pessoa às vezes faz queixa e deixa o caso andar. Não se constituiu assistente, não fez acusação particular, o Ministério Público não avança com o processo cai. Por isso tem que ver, tem que tentar ter acompanhamento.
foi vítima de um qualquer tipo com motivação racial. Apresenta queixa, fala com o advogado urgentemente, porque tem um prazo também de 6 meses. Depois, se não for nada, o processo é encerrado. E também vamos ser sinceros, o já explicou todo este procedimento e agora indo também ao fundo da questão, a questão é que, supostamente desde 1995, que racismo é considerado crime em Portugal. Mas se nós formos ver quantas queixas é que houve de racismo e quantas foram arquivadas, vocês iriam se surpreender, que eu também não sei de cor, mas uma vez fiz uma pesquisa sobre isso e acredita, queixas há muitas, mas as que avançam, que passam para a acusação depois no Ministério Público, são pouquíssimas. Mas E a verdade é essa. Porque o que sustenta a acusação são bases frágeis, é porque o crime em si também é difícil de provar, é porque não temos essa tal alteração na lei de que vocês falaram. Porque não temos factos e não temos elementos de factos e provas. O direito funciona assim, apesar de tudo, e a justiça funciona. Tu até podes ter razão, podes ter o facto, mas tens de ter prova. Cada facto, uma prova. Se tu tens, é uma palavra. Por exemplo, neste exemplo que tu deste... Deixa-me só dizer isso. E o penal funciona, por exemplo, ao contrário do civil, só para compreenderem. Enquanto o civil penaliza, ou como é que eu posso dizer isso? Não, o civil dá liberdade para fazer tudo. Sim, que não é o que eu quero dizer não basicamente é que no penal, como é que eu digo isso? Deixa-me ver só como é que eu digo isso. É porque no penal... Não estou a acompanhar. Não, deixa-me pensar. Deixa-me só pensar como é que eu posso dizer isso. Agora, eu perdi estávamos em que também. parte também, já me perdi. Eu estava a falar de bases frágeis, se era porque, pronto... sim. Já estava-te a perguntar, Marisa, nesse exemplo que tu deste, preto de merda, isto basicamente é uma conversa, é isso? É mensagens, é num sítio público? Como é que seria essa situação? Por exemplo, num sítio público em que há um pequeno desentendimento, por exemplo, entre mim e um motorista de autocarro. Certo, ainda bem, porque aí nós temos testemunhas. Sim, mas não é só isso, é porque o que eu queria dizer é que no penal, o penal é a última ratio. O penal não é aplicado de ânimo leve. Sim. O direito penal, ou o direito processual penal, que é um direito público, não é aplicado a toda hora, e eu digo já porquê? Porque mexe com direitos, liberdades e garantias. Logo, é indúbio sempre, por isso é que é indúbio para o réu. Porquê? Porque na dúvida absolve-se. Por isso, se nós estamos a apresentar queixa de um crime de racismo, se nós não temos factos suficientes para acusar e para considerar alguém ser arguido e depois ser condenado, absolve-se na dúvida o juiz. Já, por exemplo, no civil é o contrário. Na dúvida, condena-se. Se a pessoa não conseguir, eu faço uma queixa, eu sou autor, contra o réu, digo que ele me deve. Se ele não conseguir provar o onde está contra ele, o onde está de provar que não deve estar nele, se ele não provar, ele tem que me pagar, ele é condenado a pagar-me, ele é que tem que tirar o ônus, ele é que tem que provar que não deve, enquanto no penal é o contrário. Eu, se cometi um crime, se a vítima não conseguir provar que eu cometi, eu sou absolvido. Por isso é que é essa dificuldade de às vezes, os crimes raciais avançarem, porque não temos elementos e factos suficientes para justificar essa realidade. Olha, eu acho que depois destas vossas tão boas explicações, no fundo, nós acabamos todos por ficar aqui a pensar, bom, se calhar não vale a pena darmos queixa, porque sabemos que vai ser um processo sempre extremamente complicado, complexo, provar é quase... Mas era aí que eu queria chegar. Também a queixa reiterada pode servir como elemento de prova que realmente existe ali um indício. Imagina, eu estava a ver aqui, estatisticamente, na Advogados, temos que desde 2017 só existiu 13 queixas de discriminação racial. Agora digam-me, aqui em Portugal, como é que só 13 pessoas é que fazem queixas sobre racismo? É que porque a maioria não quer se dar ao trabalho de enfrentar este sistema. Que não vale a pena, porque o processo é longo, provavelmente a pessoa vai ser absolvida. Nós mesmo, enquanto comunidade, acabamos por achar que, deixa, não vale a pena, porque não vai dar em nada, vou-me só cansar, se for preciso, nem sequer tenho dinheiro para pagar o advogado. Há pessoas que não sabem sequer,
como é que hão de arranjar um advogado Dispensa de taxa de justiça. não sabem quanto é que vão pagar, então também não estão para se chatear, não estão para se cansar. O problema Eu é acho esse, que também... na minha opinião. Pois, mas fácil, Vanessa. Não, queria só reforçar que acho que também o importante a sublinhar aqui é que é necessário realmente que as pessoas, mesmo que tenham esta percepção de que vai ser muito complexo e que vai ser demorado, de prestarem queixa. É sempre importante, porque primeiro porque está no teu direito. E depois porque as estatísticas também são importantes. E lá está, tu dizeres que num ano só 13 queixas em Portugal sobre racismo é um número ridículo. Não é, não é desde 2017. É o que diz a verdade. É mais Obrigada grave. por esclarecer. Exato. E nós todos sabemos, nós que lidamos com este assunto em específico, temos uma perfeita noção de que esse número não é representativo da realidade. Portanto, é necessário que as pessoas, no geral, compreendam que, mesmo que aquele caso não vá dar em nada, serve nem que seja de estatística. E isto é extremamente importante, que é um bocado também pela falta de estatísticas sobre a comunidade que determinados assuntos se prolongam na linha do tempo. Exatamente. É o único país europeu quase que se nega a fazer estatística. Tu não sabes quantos africanos ou quantos angolanos é que estão aqui, quantos santomenses é que está, mas sabes quantos brasileiros é que estão cá. Mas angolanos ou moçambicanos ou qualquer africano, tu não sabes quantos é que está, não sabes quantos é que nós somos na comunidade. Tu não sabes a verdade quantos africanos e quantos da comunidade africana é que estão cá, embora sejamos dos que mais contribuem, que é importante desmistificar essa ideia. Mas também não vamos desviar a conversa para aí. Sim, eu só queria reforçar também, Vanessa, o que estavas a dizer, que é isso, a nossa comunidade tem que perceber, e também nós temos a nossa página, a EMA é um bocado nesse sentido para tentar passar a mensagem, porque eu tenho amigas minhas que dizem, e eu sei que já sofreram racismo, mesmo eu aqui, no entanto, preferem, dizem, se for preciso eu vou lá e eu dou-lhe uma chapada, eu ia para cima dela, sabem, preferem ir por meio, só estão mais nervosas. É a emoção a falar. Pois, exato. Só que nós, como comunidade, não podemos ter essa atitude. Realmente é como a Marisa disse, seu preto de... Pronto. Tu realmente, naquele momento, tens de conseguir concentrar e perceber que não é só por ti, mas é pela tua comunidade, toda a história que nós já carregamos, tentar acalmar, ligar para a polícia, eu tenho uma queixa a prestar, eu tenho testemunhas, e nesse momento, esta é a atitude que nós devemos ter perante. Se for virtual, fazes um print, guardas, vais mais uma vez ter com o advogado, não tens dinheiro para o advogado, não te permite, ok, vai à Segurança Social e pedes patrocínio jurídico, vem os teus rendimentos, não chega, vão-te atribuir um advogado, porque por lei tu tens direito... de justiça, não pagar custos processuais. Pronto, sim, mas se podes ter o acompanhamento do advogado, melhor ainda. Isso é importante para também não banalizar as coisas, porque se tu não apresentas a queixa, tu estás a banalizar, tu estás a aceitar, tu estás a dar... Nós temos que começar a utilizar dos mecanismos, embora a nossa comunidade faz muito... Tem pena que utilizamos pouco dos mecanismos legais para chegar ao fim que nós pretendemos. Nós temos que utilizar dos mecanismos legais, temos que apresentar queixa, não podemos dizer que não vai dar em nada, porque o não vai dar em nada é uma presunção para o futuro, nós não sabemos o futuro, logo nós só vivemos o presente, é uma presunção que estamos a fazer. E se nós deixamos, estamos a permitir que o opressor continue a praticar aquele ato, porque ele sabe que aquilo não vai dar em nada. Mas agora, se toda a gente sofrer de racismo, apresentar queixa, vai criar uma realidade nova, que é o direito, na realidade, nasce assim, nasce de factos. Tem que haver constante queixa, que é para os polícias começarem a ganhar o hábito e a consciência do que é um crime racial. Porque muitos não sabem, muitos não têm instrução para tal ou formação adequada para tal. Podem ter instrução, ou melhor, para não parecer mal o que estou a dizer, não têm a formação adequada para tal. Para haver essa formação é importante haver queixa. Para ver, havendo queixa, como tu dizes, há estatística. Havendo estatística, se esses crimes não avançarem, o que é que começa a haver? Juristas a fazerem trabalhos e pesquisas e investigação sobre o porquê desses processos não avançarem. Havendo investigação e trabalhos jurídicos, científicos, do porquê desses assuntos não avançarem, começa a haver o quê? Jurisprudência. Começa a haver o quê? Doutrina. Quando nós temos doutrina, que é de onde emanam as leis na realidade, que são estudos dos assuntos concretos que vão dar origem à lei, porque primeiro há a realidade, há a nossa vida cotidiana, e depois nasce o direito disso. Nós temos que criar essa doutrina. E depois, então, quando nós fazermos isso, o que é que vai acontecer?
há uma alteração legislativa. Exatamente. Porque já temos o quê? Temos casos, temos queixas, Temos provas, temos factos, temos condenações. temos condenações, temos estudos sobre o assunto e assim tu crias um ciclo funcional. Por isso, para a nossa comunidade, o que é que tem que fazer? Quebrar o Sofre ciclo. de crime, sofre de algum tipo de crime de racial, tem que apresentar queixa. Sim. Sim, temos que discutir muito, mas nós temos Pode que contar compreender. para nós, mas há de ser para os nossos filhos ou para os nossos netos, portanto já deixamos parte do trabalho feito. Exatamente. Olha, E assim é esse o começa, pensamento, porque é Marisa, para os importante nossos ganhar filhos. a consciência. É Sim. importante ganhar a consciência. E porque chega, desculpa agora, Joela, é verdade, mas custa-me tanto e por mais incrível que pareça, há pessoas que em Portugal ainda têm coragem de dizer que não veem o racismo, que somos todos iguais, somos tratados todos iguais, que é conversa. Por isso, para que não seja também conversa só da nossa parte, realmente é necessário que a lei se posicione. E como é que a lei se posiciona? É também nós fazermos ouvir. Sentimos que o nosso direito foi violado, vamos em frente. Pode ser custoso, é custoso, mas vale a pena. É verdade, é assim, e aí... quem persiste alcança. Exato. Vai uma, vai duas, vão 10, vão 30, vão 40. E eu agora também acho que há maior mal. união. Alguma coisa está mal. Sim. Se começar a aparecer demasiadas queixas e se existir realmente, alguma coisa está mal, tem que ser investigado, tem que ser criado. Sim. E isso tem que ser feito. A nossa comunidade tem que apresentar e temos que saber utilizar os mecanismos legais, sem grandes estrilhos e sem vitimismo. Pode ser mal dizer isso, mas é verdade. Apesar de tudo, o colonialismo foi uma coisa de 40, 48, 47 anos atrás. É uma coisa recente. Nós ainda estamos a sofrer dessa realidade. Nós precisamos de tirar essas vestes e realmente começar a comportarmos de forma a ver a mudança. E essa mudança é realmente consciencializarmos dessas injustiças que existem e utilizarmos dos mecanismos cívicos e legais que há para combater. Se não o fizermos, vamos sair a perder. Sem dúvida. Mas olha, tocando nesta parte de a comunidade não ter o hábito de utilizar os mecanismos que temos à nossa disposição, a verdade é que muitos não sabem como fazer. Não é Também uma é questão de não utilizar, é uma questão de realmente não saber. Eu que nunca tive a necessidade de apelar por um advogado, ok, onde é que eu vou pesquisar? Como é que eu vou fazer para ter acesso a um advogado? E depois também há a questão de a justiça também faz o suficiente para se aproximar dos cidadãos, faz o suficiente para a formação destas questões dentro do cidadão comum. Pois, o que é que vocês acham disto? O ano passado, não até fazia, este agora já... Até o ano passado não havia Sim. formação, não havia conhecimento nessa perspectiva. Principalmente... Por isso é que eu anteriormente estava a colocar essa questão de nós focarmos muito no crime do 240, que é o crime de discriminação ou o crime de ódio, e é realmente começar a ver essa consciência que há vários crimes que podem ter como base questões raciais e tentar começar a compilar todas essas questões, porque há contraordenações. Eu, se num trabalho sou vítima de discriminação, tem que haver um processo disciplinar para essa entidade. E havendo esse processo disciplinar, eu tenho que saber qual é o regulamento, qual é a lei que diz isso. E nós, a verdade é que não temos esses elementos. Ou pelo menos esses elementos estão tão dispersos Sim. que é difícil, mesmo um jurista, ou nós advogados, ou advogados estagiários, termos conhecimento efetivo de como é que nós podemos combater isso. Por isso é importante essas queixas, é importante essa disponibilização, temos que ser nós a disponibilizarmos para tentar começar a criar na sociedade esse mecanismo que vai começar a criar essa compilação e esses elementos para simplificar realmente podermos... Sim, e agora, Vanessa, acho que nós já podemos afirmar que realmente o direito pelo menos está-se a esforçar para tentar chegar mais às pessoas e tentar simplificar o direito em si, porque antes era uma coisa muito mais fechada, muito mais de advogados para advogados, juristas para juristas e... Uma linguagem mega complexa. Exatamente. Ainda é uma linguagem mega complexa, temos dezenas de diplomas, mas cada vez existe esse esforço de tentar simplificar, de realmente tentar, porque a própria lei diz isso, mas a própria lei diz isso. A própria lei diz o direito de ser simples e utilizar uma linguagem clara. Na vossa página, esse trabalho de simplificar, de desconstruir, também é um bocadinho um trabalho que vocês têm vindo a fazer com a vossa página de explicações online. E a verdade é que às vezes entre uma caixa de perguntas e outra, entre um sim e não,
as pessoas já ficam, olha, não sabia disto, mas afinal posso fazer isto, isto e isto. E acho que também é importante. Nós temos mesmo que terminar, que o tempo está a acabar. E eu queria, que aula, meus meninos, que aula. Queria muito. Por acaso, eu estava a achar que era muito tempo, mas depois realmente há muitas questões que vão surgindo e realmente... Depois... Isto é um tema que nunca acaba, na verdade. Está para um segundo episódio, com toda a certeza. Verdade. Mas... A questão da reinserção e realmente do presidiário, do detido e como é que é dentro das prisões e utilizar quase o caso do Danny Joy para tentar ver as questões objetivas, não falar do caso em concreto, mas ver as questões objetivas do assunto para ver, porque pode ser, porque haver mortes em prisões não é uma coisa normal. E Portugal está muito acima da média europeia, o dobro, em mortes em prisão. E claro, a comunidade diz que mais isso acontece é uma ou outra, e é óbvio para toda a gente. Por isso, também são questões importantes. E em Portugal também podemos afirmar que, infelizmente, os mesmos crimes cometidos por pessoas que são minoria, como nós negros, ou então os ciganos, e cometidos por brancos, caucasianos, realmente a mesma pena, o mesmo crime, nós acabamos por sofrer uma pena maior. E também temos que começar a questionar porquê. E voltamos outra vez ao mesmo. Porque ainda continuam com a ideia de que a nossa cor de pele traz mais perigo para a sociedade, somos mais perigosos. Sancionatório quase. Temos menos instabilidade. Isso tudo tem que mudar. E isso tudo também faz parte. Há um racismo subjetivo que mal quem olha vê, já tem um preconceito estabelecido, ou pelo menos não começa do zero, já começa do 5, este é preto, se calhar é pobre, não tem educação, vive numa casa disfuncional, tem a cultura completamente desmazelada, há logo de elementos que é logo associado. E depois há questões sobre relativamente aos detidos, se o direito à saúde física e mental está garantido efetivamente nas prisões, porque tem que garantir, apesar de tudo, de um preso ou de alguém que cometeu um crime ser detido, o objetivo da detenção ou da prisão é uma reinserção, e essa reinserção está efetivamente a ser garantido. Há essa prática, ou os detidos vão mesmo de castigo e há uma punição. Porque a ideia do penal ou da lei penal portuguesa não é o castigo, é a reinserção. E é importante garantir isso. É importante garantir que os presidiários continuam a ter cidadania, que é uma coisa que é um outro assunto para tocar, principalmente para nós, comunidades africanas, que são presos, saem de lá, não têm cartão de residência, não têm documento, limpeza de registro criminal não existe, não consegue renovar documento. É um problemão, mas ele continua a ser cidadão. Só para terminar, continua a ter os direitos de cidadania, desde que não afetem efetivamente a pena que lhe foi aplicada. Claro. E isso é outros tantos, claro. Sim, e só para terminar, queria dizer que em último caso nós temos a possibilidade, porque aqui em Portugal nós temos a primeira instância, não é? Sim. Temos depois a relação, a possibilidade de hipocrisia, o Supremo, de Justiça, que é o máximo aqui em Portugal. E depois temos os tribunais internacionais. Exatamente, se ainda assim nós continuamos a sentir-nos lesados e achar que realmente Portugal não está-nos a ver com olhos de ver, e o nosso caso, de certa forma, está a ser injusto, nós temos a possibilidade de ir para o TED. E o TED, então, é a pessoa singular a pôr um processo contra o Estado. E o Estado português, lamentavelmente, já tem vindo a ter várias condenações do TED, que é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em casos também de prisões, de tratamento desumano, em casos de racismo. Por isso, realmente, Portugal precisa abrir os olhos e precisamos aqui repensar toda esta situação. Portugal e a nossa comunidade precisa de abrir os olhos e, como tu dizes, não apresentam queixa, não, apresentar queixa para avançar. Temos que ir à luta. Percebermos que temos sempre onde recorrer, na verdade. Recorrer, vamos utilizar todas as instâncias até chegar a uma verdadeira instância imparcial que vai dizer, ok, isto pode avançar ou isto não pode avançar. Países como a França e outros países, a nível de racismo, tem uma outra aplicabilidade completamente diferente. É verdade. Mas pronto. Mas sim, pronto, é isso. Não sei se foi o que vocês tem mais alguma questão? Se há alguma outra questão. Está tudo, está ótimo, o nosso tempo também está, nós tínhamos apontado isto para aqui 45 minutos, portanto estamos a bater mesmo no limite do tempo, né? Como eu tinha dito há bocado, que aula, acho que faz muita falta falarmos destes assuntos, de nós para nós, e especialmente com quem sabe.
Muito obrigada aos dois por Nós terem pelo convite, Nós foi é um que prazer. agradecemos. Exato. Eu queria só lembrar que para quem tiver este tipo de dúvidas sobre o sistema judiciário, sobre questões legais, pode sempre recorrer também às páginas das redes sociais do Joel e da Ossi, porque vocês já fazem isto, já ajudam a aproximar um bocadinho o cidadão da justiça em si, ou pelo menos a descomplicar aqui algumas questões que todos deveríamos ter noção e mais acesso. Pronto, era só isto. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Pelo convite.